primeiro lugar, é sempre agradecer aí a lembrança do contato e dizer que é com certeza um baita prazer poder estar compartilhando alguma vivência, alguma visão que a gente tem desse universo do empreendedorismo, tanto do ponto de vista do ecossistema do empreendedorismo, quanto também das nossas experiências empreendedoras, que aí abarcam quem a gente é, né? E aí, começando, eu acho que como eu entrei para esse contexto do empreendedorismo, a minha família é uma família que tem nos seus processos uma pegada de perfil de funcionalismo público, por parte de mãe e parte de pai. Então, isso trouxe duas questões. A primeira é que me oportunizou ter um background minimamente positivo e bacana, pude estudar em colégio particular, desde no primeiro grau, né, em especial, mas então eu tive um approach de informação que foi legal, e isso faz toda a diferença, né? Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista do empreendedorismo, por parte de mãe é todo mundo do exército, parte de pai era todo mundo da polícia, né? Então, do ponto de vista do empreendedorismo, eu acabei não tendo muita referência. Então, eu acabei descobrindo essa visão de gestão, que ainda não era esse contexto empreendedor, né, quando eu entrei no ensino médio, né? E aí, no ensino médio, eu fiz técnico em administração. Então, isso foi muito legal, né? Então, mais ou menos nesse período, foi quando eu acessei esse processo de visão de gestão, e, ao mesmo tempo, eu acessei as duas outras coisas que são meio que um driver da minha vivência aí de empreendedorismo, né? Que tem a ver com a primeira vez que eu li o livro, né, o 1984, aí, né, do Orson Welles, né? Então, e também a primeira vez que eu interagi, porque eu já tinha feito alguns cursinhos ali de DOS, né, Clipper e algumas linguagens de programação, né, mas eu nunca tinha interagido até então lá para, sei lá, 95, 96, aí com uma interface gráfica do nível de usuário mesmo, né, foi com o pacote Windows aí primeiro. Então aquilo ali me chamou a atenção de uma maneira assim que foi bem bacana. Então isso fez eu entender que tecnologia, comportamento social e gestão tinham uma correlação, pelo menos esse foi o meu entendimento, né? Na nossa cabeça a gente faz a síntese que quiser, né? Mas isso me deu uma orientação de para onde eu ia ir. Então, meu background vem dessa parte de né, ensino médio técnico de administração, depois fiz graduação em comunicação, depois fiz uma primeira pós em administração da comunicação organizacional, e depois aí nesse período foi quando eu fiz algumas formações específicas na área de pesquisa. Então meu background profissional teve muito a ver com marketing e análise de pesquisa, tanto metodologias de pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas. Foi quando eu comecei a interagir também com plataformas tecnológicas, né, estatísticas, plataformas de análise de conteúdo, né, uma série de padrões aí, em termos de análise de dados, né. E depois, agora, mais em 2016, eu entrei numa estrutura, fiz a maluquice de, estando empreendendo, fazer duas titulações de mestrado, né? Então, fiz uma titulação nacional e uma internacional, né? Pelo o mestrado aí da Unicinos, em parceria também com a Universidade de Poitiers, na França, né? Então, passei um período lá na França também, e a gente fez essa análise. E aí onde eu acho que consolidou esse foco, tanto do ponto de vista acadêmico, conceitual, quanto do ponto de vista prático, de trabalhar essa questão da análise dos dados. Então, foi quando eu comecei a navegar de uma maneira mais conceitual e profunda nessa visão de Big Data, né? Então, Big Data entrou dentro do meu processo de visão, né? Que até então a gente trabalhava com análise de dados, mas não entendendo que a gente estava num contexto social, histórico, em relação aos dados, né? Então, isso começa a acontecer, e essencialmente eu fiz em cada uma das duas entregas de dissertações do mestrado nacional e do internacional, uma evolução, inclusive o nome de uma delas é Evolution, né? É Data Culture Evolution, mas eu fiz uma evolução de como a tecnologia hoje, então, impacta no processo de dados, né? Como a tecnologia impacta, no processo de gestão de negócios, né? E no processo de tomada de decisão em termos de negócio.
daí, desse entendimento mais conceitual, foi quando, do ponto de vista empreendedor, que aí hoje eu sou, então, sócio fundador e CEO da Postimetria, quando a gente começa a navegar um pouquinho mais em duas áreas, além do Big Data, ou a partir do Big Data, que são as áreas da inteligência artificial e da experiência do consumidor. Então, eu começo a olhar para esse processo de, ok, estamos num mar, um oceano de dados, como é que a gente consegue escalar a análise da interpretação desses dados, em especial, a partir de uma informação que eu recebi que se falava muito em Big Data, mas só se usava um tipo de dado, que é o dado mais estruturado, aquele que já vem pronto para te fazer análise de correlação, estatística, né, que é curtiu tantos botões, ou clicou em tantos botões, ganhou tantas curtidas, tantos comentários, ou analytics, né? Só que tem um outro 80% dos dados que é o dado não estruturado. E foi aí que ele me levou para essa visão da inteligência artificial. Né? Então, a necessidade de ações voltadas ao processamento de linguagem natural foi importante para dentro do meu negócio. E aí, juntando esses dois, Big Data com inteligência artificial, a gente pôde olhar para a experiência do consumidor, né, o conhecido CX hoje, né, e aí lançar uma plataforma como é a Postimetria, que é uma plataforma multicanal desse Big Data, né, e a palavra multicanal para nós é bem importante, a gente analisa não só dados como redes sociais, mas os canais de saque interno e tudo mais. Então, essa inteligência artificial lê e interpreta automaticamente, e numa escala que, obviamente, o ser humano não dá conta, uma massa de dados, e a forma de a gente ler e interpretar isso é dando como output uma métrica. Essa métrica é a métrica Spontaneous NPS, que nada mais é, então, do que vamos botar devido às proporções, uma evolução da métrica mundialmente conhecida, né, que é o Net Promoter Score, o NPS, onde a gente consegue justamente pegar todos esses touch points de clientes, né, a dor que a gente resolve essencialmente os clientes as empresas têm diversos touchpoints com clientes, eles vão lá, tentam atender, resolver a dúvida ou a dor do cara, mas depois tem dificuldade de aproveitar aquela informação especial nesse contexto mais de dados descritivos, qualitativos e espontâneos, que é esse dado não estruturado. Né? Então a gente vai lá, pega esses diversos canais, interpreta, lê isso e traz uma métrica acionável para a visão das empresas, que é a métrica Spontaneous NPS. Traz uma visão que tu foi construindo, né, ao longo do tempo, que pega desde um olhar de gestão, um olhar comportamental, né, que são os dados não estruturados, e tenta transformar isso num olhar estruturado, né, num olhar que tu possa analisar ele e interpretar. E aí, pelo que eu percebi, tu acaba navegando em diferentes formas de pensar, cada um desses aí é uma bolha, né? O pessoal da gestão, o pessoal do comportamental, da tecnologia, então tu consegue navegar em cada um deles. Tendo essas diferentes visões, o que tu acredita, assim, a um nível mais macro inicialmente, que é a provocação aqui nossa conversa, né? O que tu acredita que vai acontecer de mudanças, ou quais são as grandes mudanças que tu imagina? Vamos colocar aí 10 anos para frente, 5, 10 anos. Não olvidando, como diz, não esquecendo que a condição da pandemia mudou literalmente os processos do mundo e agilizou para o bem e para o mal, né? Muita coisa dentro dessas questões de relações sociais, mas quando eu tento olhar no médio prazo, se é que é possível fazer algum exercício de futurologia hoje, dentro desse contexto que a gente está, eu olho para algumas demandas que são, sim, reflexo de uma agilização que esse período novo de pandêmico e isolamento trouxe, mas também já eram rotas muito, não vou dizer naturais, mas muito prováveis dentro da condição da inter-relação humana, em especial fazendo recorte da interação social dentro do empreendedorismo. Né? Então, olhando para esse contexto do empreendedorismo, essa condição que a gente tem de interação enquanto sociedade nos mostra, acho que de uma maneira muito clara, como o mundo globalizado não é só o mundo globalizado a partir da visão da internet. A gente está globalizado e interativo, interagente no mundo para tudo. Tanto que a gente passou talvez aí dos anos 90, até antes, até nos anos 80,
70, pensando que na Terceira Guerra Mundial seria uma disputa essencialmente vinda entre países ou com países contra os outros, mas na prática, hoje, o principal, problema que a gente, enquanto humanidade, vai ter que saber vencer é como é que pode a gente evitar e reduzir os efeitos, mitigar os efeitos de novas pandemias. Porque se tu vive num mundo que está muito pequeno do ponto de vista das interações sociais que a internet trouxe, quando tu interage no mundo físico nesse processo e da forma com que a gente vem trilhando talvez a exploração, não necessariamente negativa, mas a exploração dos recursos naturais, é um elemento extremamente necessário de a gente pensar e entender que mundo que a gente quer trilhar, porque a gente vem sim tendo um impacto, por mais que tem pessoas que dizem, não, o ser humano não tem capacidade de influenciar tanto a natureza. Ele tem do ponto de vista que alguns recursos, a gente vê ecossistemas inteiros, às vezes, indo embora e deixando de existir, e qual o impacto de a gente eliminar um ecossistema de determinado X ser vivo para a cadeia como um todo desse ecossistema, para a cadeia viva, né, dos ciclos desses ecossistemas? Qual o impacto que isso tem do ponto de vista do nosso crescimento em sociedade? Então, assim, eu acho que um primeiro elemento do ponto de vista macro é pensar como a gente se prepara do ponto de vista social para mitigar efeitos de uma próxima pandemia. Eu entendo que uma outra tendência, ou uma visão muito clara que a pandemia acelerou, que tem a ver com essa questão da virtualização da vida também, né? Tem uma mudança extremamente contundente, que eu acho que talvez essa seja também uma das principais, que como é que é a vida nas cidades, né? Hoje, na prática, e cada vez mais vai fazer menos sentido a existência da que a gente chamava, né, foi conhecida como as megalópolis, né, que são os grandes centros urbanos que congregam todas as principais ações de alavancagens sociais, de interação de vida, centro de interação e relacionamento. Uma pessoa tranquilamente vai poder trabalhar da onde ela quiser, né, até mesmo daqui a pouco em níveis de indústria, né? Então hoje a gente ainda tem mais dificuldade de ver isso, né? Mas aí isso já abre um espaço para uma nova pauta que a gente começou conversando sobre as bolhas, né? Mas ao mesmo tempo, as grandes cidades eram os polos agregadores desse perfil mais de interação profissional mais tecnológica. Isso não vai mais ser necessário, né? Então, como é que se dá? Então, o que a gente tem visto é uma tendência de êxodo urbano, né? Então, se dos anos 80, né, dos anos, sei lá, 60, 70 até os anos 90, a gente viu um grande êxodo do rural para o urbano. Agora a gente começa talvez a ver o contrário, do urbano para o rural, para ambientes mais afastados, né? Eu sou um que estou objetivamente olhando nesse contexto aí, né? Então isso é um elemento que muda tudo, né? Então, como é que tu vai ter os serviços satélites que atendiam e empregavam pessoas dentro desse núcleo urbano de convivência centralizada, né? Quando as pessoas começaram a ficarem mais dispersas em outras localidades, né? Então, eu vejo esses elementos aí da pandemia, do êxodo urbano, e aí acho que é meio chovendo molhado, mas das próprias relações e efeitos, relações profissionais, empresariais, em termos de lato senso, assim, sociais, da virtualização da vida, né? Então, questões como realidade aumentada, realidade virtual, né? Essas interações online, tende a ter um aspecto muito forte também, né? A virtualização da vida, ela parece ser algo super transformacional, né? Transcendente, assim, de pensar de 50 anos para frente, mas se for observar de 10 anos para trás, a gente já digitalizou muito da nossa vida, né? Muito. E eu acredito então, que o advento do Big Data é isso, né? Era essa a minha pergunta, assim, como tu enxerga. É uma transformação social objetiva, né? Não tem mais volta. Tem mais volta. A não ser que dê um crash geral aí de estruturas, como sei lá, o Blade Runner, assim, né? Do 2, né? Mas, né, fora isso, tendência Como que tu vê essas transformações mais no nosso dia a dia,
a nível tanto de empresa quanto de indivíduo, né? O quanto que isso impacta a nossa vida, no teu ponto de vista, ou vai impactar, né? Tanto a virtualização, mas o êxodo e também a questão dos ecossistemas. Cara, tem muita coisa que tem esse impacto, mas eu acho que eu vou tentar puxar um pouquinho mais para a minha realidade, porque temos vários especialistas e pessoas que estão falando. Eu me deparei com um contexto, a gente estava falando aqui em off, né, sobre essa condição, por exemplo, da necessidade de um escritório, né? Então, a Postimetria hoje ela tem menos de 10% do grupo da empresa, ou talvez uns 15%, moradores de Porto Alegre. Então, a nossa sede era em Porto Alegre, a sede física, né? Qual a relevância? Hoje a gente tem pessoas da Irlanda, a gente tem pessoas em todas as partes, aí, em todos os estados do Brasil, né? Qual o sentido disso? Só que isso traz ao mesmo tempo que essa demanda de, cara, como é que eu abraço essa nova realidade de peito aberto, né? Porque não adianta, às vezes, não adianta tu ficar tentando resistir em algo que já está dado, e assim, embora a gente tenha tido talvez a imobiliária nos trazendo, que já era um custo que a gente já estava pensando, a gente estava com uma sala mais de um ano parada lá, então a imobiliária trouxe uma demanda, e a gente falou, cara, não faz mais sentido, a gente olhou e viu assim, poxa, tem 6 pessoas, né, em Porto Alegre. Então, porra, vamos mais longe, né? Vamos olhar para como a gente agrega esse povo todo e abraça a inovação. Aí agora eu entro no ponto. Isso trouxe uma nova forma de pensar na minha realidade, que é, cara, como é que a gente administra do ponto de vista das relações sociais, das relações hierárquicas, dos interesses, das progressões funcionais, das produtividades, uma empresa 100% online? Como é que as pessoas que antigamente tu pegava lá, tu via como é que o fulaninho estava trabalhando, como é que era a interação dele com o resto do grupo, como é que tu analisa que esse cara está pronto, por exemplo, para assumir um processo de liderança? Então, esse, eu acho que, assim, do ponto de vista muito prático, foi um pensamento que me veio, assim, como é que administrar enquanto CEO, né, na posição que eu estou, uma empresa 100% online. Então, eu entendo que isso passa, assim, por a absorção de ferramentas. Então, tem hoje muitas ferramentas que auxiliam, mas tem um outro aspecto aí, que é o aspecto humano, relacional, o aspecto sensorial até dessa falta de contato físico que se tem, né? Então, essa foi a primeira, do ponto de vista organizacional, primeiro approach, né? Também, do ponto de vista organizacional, para mim, foi começar a olhar o valor das pessoas, cara. Entendeu? Então, às vezes, a gente é muito, né, quem trabalha na condição de CEO, trabalha muito com KPIs, com métricas, e, claro, tudo isso precisa acontecer, precisa tá ativo, mas, cara, se tu não tem pessoas... Então, uma característica que a gente viu, que foi uma característica da galera da Postimetria, que foi muito legal de ver, então, que a gente sempre falou que a gente queria pessoas com uma pegada empreendedora, né, que chegassem, fossem capazes de ter essa visão de dono, né, que por mais que a gente tenta fazer com que isso não seja uma falácia e seja real, assim, nesse contexto, mas a gente sempre analisou esse processo, só que o que a gente viu foi muito bacana na prática, porque esse momento, pô, cara, a gente, como sempre pensou na visão das pessoas, a gente pensou, cara, pô, bateu essa visão da pandemia, a gente não tinha gente com grupo de risco, não, cara, acabou. Em março, antes da primeira quinzena ali, no final da primeira quinzena, a gente já estava com a galera, né, em casa, trabalhando. E aí a gente viu que, pô, como é que a gente vai fazer essa administração? E a gente viu que as pessoas, cara, 2 características foram muito bacanas: proatividade e autodidatismo. E aí, quando a gente fala autodidatismo, não é que a gente joga as pessoas num canto e se vira, não, mas a gente dá toda a informação, mas, cara, depende delas agora irem atrás, irem em cima, saber trazer aquilo que elas ainda não entenderam, buscar o contato com o colega, fazer. Então, o valor das pessoas dentro da montagem da estrutura do negócio é algo que definitivamente teve um highlight, assim, teve um destaque nesse período, né? É o conceito que tem do CEO de tempos de guerra e o CEO de tempos de paz. Eu achei muito bacana essa visão.
e que às vezes não é o mesmo conteúdo. O cara pode ser duas pessoas extremamente profissionais, capacitadas, mas tem aquele cara que vai saber levar a companhia. Não é que no tempo de paz é barbada, não, é que no tempo de paz tu tem que ser aquele cara que vai saber botar mais a bola no chão, que tem mais espaço para definir as principais decisões que tu toma, que vai fazer. E o CEO de tempo de guerra é aquele cara que tem que estar preparado meio que para tirar o coelho da cartola todos os dias, entendeu? E são perfis diferentes, né? E eu me percebi, talvez eu não quero ficar em cima do muro aqui, mas eu me percebi que eu já fui CEO em tempo, acho que a gente nunca teve muito tempos de paz, né? Em termos de uma startup não existe, mas ainda mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil, né? Vamos combinar. Mas eu me percebi sendo esse CEO que é capaz de fazer essa visão de planejamento, de ter essa visão esse contexto mais visionário, mas quando o bicho pegou, que foi esse período da pandemia, de ser o cara também um pouco capaz de tirar esses coelhos da cartola. E um dos elementos foi, cara, a gente precisa olhar para tudo enquanto métrica, enquanto dados e ter uma visão de um cockpit, um driver orientado a gente fala muito de data-driven, mas na prática como é que isso se dá? Então, cara, é no mínimo detalhe do processo, da interação da pessoa e até dos ciclos de fechamento de contato da própria produção dos funcionários.